Quando se trata de alienígenas, há algumas coisas que eu simplesmente não posso contar para vocês no ar. Ao longo da história, sussurros de encontros extraterrestres ecoaram pelo globo. Inúmeras teorias, testemunhos e teorias de conspiração têm alimentado nossa curiosidade. Alguns zombaram, outros rejeitaram como meras fantasias. Mas agora, uma revelação de proporções épicas está no horizonte. O ex-presidente Barack Obama, em uma entrevista sem precedentes, aborda a ardente pergunta que todos temos ansiado por saber: estão os alienígenas entre nós? Existe uma verdade cósmica escondida em laboratórios governamentais secretos. Finalmente, poderia a enigmática Área 51 conter segredos que desafiam a própria essência da realidade? Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos mais profundos de nosso tempo, enquanto Barack Obama revela a verdade inimaginável sobre a possibilidade de alienígenas em laboratórios do governo. Em uma aparição recente no programa The Late Late Show, o ex-presidente Obama despertou a intriga ao expressar sua curiosidade sobre a existência de vida extraterrestre. Com um tom brincalhão, ele confessou se perguntar se poderia haver um laboratório secreto em algum lugar abrigando espécimes alienígenas e espaçonaves. Claro, isso tudo foi em tom de brincadeira, mas despertou o interesse do público. No entanto, a conversa tomou um rumo fascinante quando Obama se tornou mais sério e discutiu os OVNIs. Ele revelou que existem, de fato, avistamentos documentados e registros de objetos no céu que continuam sendo um mistério. Esses objetos desafiam explicações convencionais, exibindo movimentos e trajetórias que desconcertam especialistas. A existência de tais registros desafia nossa compreensão do mundo além de nosso planeta. Curiosamente, essa admissão está alinhada com uma tendência mais ampla dentro dos círculos governamentais oficiais. Depois de anos negando a possibilidade, agora há um reconhecimento crescente de que os OVNIs são um fenômeno legítimo e intrigante. A discussão franca de Obama sobre encontros aéreos inexplicáveis levanta questões tentadoras sobre a existência de outras inteligências além da Terra. Isso contribui para a crescente curiosidade e seriedade na comunidade científica em relação à investigação desses avistamentos e à busca de respostas para os enigmáticos fenômenos observados em nossos céus. O gabinete do diretor de Inteligência Nacional e o secretário de Defesa foram obrigados a fornecer ao Congresso um relatório não classificado sobre fenômenos aéreos não identificados. Essa exigência estava inserida no massivo projeto de lei de estímulo de US$ 2 trilhões para o coronavírus, aprovado pelo Congresso e assinado em lei pelo então presidente Donald Trump. Por anos, o assunto dos OVNIs permaneceu relativamente obscuro no Congresso, com o ex-líder da maioria do Senado, Harry Reid, sendo um dos poucos defensores que pressionaram por mais atenção ao assunto. No entanto, a situação está mudando drasticamente agora, e a divulgação de informações sobre OVNIs neste relatório representa a discussão pública mais extensa de tais fenômenos pelo governo até o momento. Essa nova transparência segue a confirmação pelo Departamento de Defesa da autenticidade de fotos e vídeos vazados que retratam fenômenos aéreos não identificados capturados em 2019. Esses objetos inexplicáveis intrigaram especialistas e o público em geral. A busca pela compreensão dessas ocorrências enigmáticas não é nova. Lá em 2007, Reid teve um papel fundamental na defesa da criação do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, a ATIP, uma iniciativa sigilosa abrigada dentro do Departamento de Defesa. Embora envolta em mistério, a ATIP atraiu atenção significativa com manchetes que se referiam a auras brilhantes e dinheiro negro, o programa misterioso do Pentágono para OVNIs. Apesar das alegações de seu encerramento em 2012, os informantes insistem que o programa persiste e continua suas investigações. Em uma entrevista em 2019 no programa Nevada Newsmakers, Reid defendeu com orgulho a alocação de 22 milhões para o Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas durante seu mandato no Senado. Ele afirmou que esse investimento era essencial porque outros países, como a China e a Rússia, especialmente com um líder vindo da KGB, estavam ativamente investigando OVNIs. Reid enfatizou a urgência de examinar esses fenômenos e entender suas implicações. A pesquisa financiada pelo ATIP produziu resultados notáveis, revelando que centenas de pessoas, não apenas um punhado, relataram testemunhar esses objetos inexplicáveis no céu, às vezes simultaneamente. Os dados coletados forneceram evidências substanciais de que algo extraordinário estava acontecendo, o que levou a investigações mais aprofundadas. Em abril de 2020, quando o Pentágono divulgou 3 vídeos mostrando fenômenos aéreos não identificados, Reid expressou sua apreciação pelo reconhecimento, mas sentiu que era apenas a ponta do iceberg.
Ele acreditava que a pesquisa e os materiais disponíveis mal arranhavam a superfície do fenômeno UFO e instou o governo dos Estados Unidos a adotar uma abordagem séria e científica para entender esses avistamentos. Reed estava firme em afirmar que o povo americano merecia ser informado sobre esses desenvolvimentos, especialmente se houver ações potenciais para a segurança nacional. A divulgação desses vídeos e o iminente relatório não classificado ao Congresso indicavam uma mudança significativa na forma como o governo abordava a questão dos OVNIs. O ex-diretor de Inteligência Nacional, John Ratcliffe, aumentou ainda mais a intriga, insinuando a possibilidade de mais avistamentos a serem tornados públicos. Ele falou sobre objetos testemunhados por pilotos experientes da Marinha e da Força Aérea e detectados por imagens de satélite, que executavam movimentos e ações que desafiavam explicação. Esses objetos demonstravam capacidades além de nossa compreensão tecnológica atual, como viajar em velocidades que excedem a barreira do som sem causar um estrondo sônico. Essa atenção e reconhecimento públicos dados a avistamentos de OVNIs por autoridades governamentais marcaram um ponto crucial na compreensão e investigação dessas ocorrências misteriosas. A antecipação pelo relatório não classificado era palpável, com muitos esperando que ele contivesse revelações inovadoras sobre esses fenômenos aéreos não identificados. Como as únicas pessoas com o poder de investigar e desclassificar informações, os presidentes dos Estados Unidos realmente possuem conhecimento oculto sobre vida extraterrestre. Vamos mergulhar na história do envolvimento presidencial em investigações de OVNIs e especular sobre que informações podem estar escondidas. Ao longo de vários anos, o governo dos Estados Unidos vem estudando OVNIs, o que despertou a curiosidade pública por respostas. Em 2020, uma pesquisa da Ipsos descobriu que quase metade dos americanos acredita na possibilidade de visitantes extraterrestres na Terra. Embora avistamentos de OVNIs ocorram em todo o mundo, os Estados Unidos e outros países de língua inglesa têm mais deles. Isso pode ser devido à popularidade de filmes de ficção científica que mostram encontros com seres do espaço. O presidente dos Estados Unidos tem uma autoridade única para investigar e divulgar informações, podendo ter mais conhecimento sobre vida extraterrestre por meio de informações classificadas, o que poderia oferecer insights sobre esses encontros misteriosos. Um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos que pode ter tido algum conhecimento sobre alienígenas foi Harry S. Truman, que serviu de 1945 a 1953. Curiosamente, durante seu tempo no cargo, o governo dos Estados Unidos estava conduzindo suas primeiras investigações sobre OVNIs por meio dos projetos SIME e GRUD, ambos ocorrendo no final dos anos 1940. Embora esses projetos não tenham sido muito bem-sucedidos ou notáveis, eles pavimentaram o caminho para o que se tornaria uma das investigações de OVNIs mais famosas, o Projeto Livro Azul. O Projeto Livro Azul foi oficialmente lançado em março de 1952, poucos meses antes do infame incidente de OVNIs em Washington, D.C., em julho do mesmo ano. Durante esse evento, inúmeros objetos voadores não identificados foram relatados no céu acima da capital do país, incluindo avistamentos sobre a própria Casa Branca. A situação levou a CIA a estabelecer o painel Robertson, encarregado de revisar as descobertas do Projeto Livro Azul para avaliar se os OVNIs representavam uma ameaça potencial à segurança nacional. Embora tanto o painel Robertson quanto o Projeto Livro Azul tenham concluído que os OVNIs não representavam uma ameaça, as investigações destacaram a curiosidade e o fascínio do público por fenômenos aéreos. As autoridades reconheceram a importância de educar melhor o público sobre essas ocorrências para reduzir futuras instâncias de objetos não identificados causando preocupações. Apesar das conclusões alcançadas, o interesse em OVNIs e fenômenos extraterrestres nos Estados Unidos não diminuiu. Ao longo dos anos, inúmeros avistamentos de OVNIs, teorias de conspiração e especulações continuaram a cativar a imaginação do público, tornando o assunto um tema perene de debate e curiosidade. Uma das investigações de OVNIs mais intrigantes e recentemente reveladas é o Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, que operou de 2007 a 2012, principalmente durante a administração Obama. Até o próprio ex-presidente Obama reconheceu a fascinação pública por OVNIs, já que frequentemente recebia perguntas sobre o assunto. Em uma entrevista à revista GQ, ele mencionou que as informações ultrassecretas sobre OVNIs podem não ser tão emocionantes quanto algumas pessoas imaginam. No entanto, apesar da possível falta de empolgação nas informações classificadas sobre OVNIs, o governo continua a demonstrar interesse em investigar esses fenômenos.
Relatos de avistamentos de OVNIs do público continuam chegando, promovendo investigações contínuas que podem permanecer classificadas por muitos anos ou até décadas após ocorrerem. Curiosamente, existe uma comunidade significativa de crentes que não apenas acreditam que OVNIs pousaram na Terra, mas também suspeitam de uma grande encoberta orquestrada pelo governo e pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em relação à existência de vida extraterrestre. Seres extraterrestres. Muitos candidatos presidenciais, como parte de suas campanhas, fizeram promessas de expor qualquer conspiração desse tipo se assumissem a presidência, mas nenhum conseguiu fazê-lo. Isso levanta a pergunta: o que está impedindo essas revelações de acontecerem? No campo dos encontros com OVNIs, uma figura notável que prometeu divulgação total foi Jimmy Carter, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos em 1977. O que torna o caso de Carter intrigante é que ele pessoalmente experimentou um avistamento de OVNIs em 1969. No entanto, só foi em 1973 que ele decidiu compartilhar sua história com o público. Segundo Carter, em uma noite de 1969, ele testemunhou uma luz verde brilhante e impressionante no céu. O curioso dessa luz era a falta de uma estrutura sólida, parecendo etérea, e ela pairou no ar por cerca de 10 minutos, exibindo um hipnotizante show de cores em mudança. O encontro de Carter permaneceu em grande parte inexplorado até 1976, 7 anos após o evento e apenas um ano antes de assumir a presidência. Uma investigação oficial sobre o assunto revelou que não havia outros testemunhas relatando o incidente. Apesar da falta de confirmação, Carter permaneceu firme em sua determinação de buscar a verdade. Ele se comprometeu a investigar pessoalmente OVNIs quando estivesse no cargo, dando esperança ao público americano de que respostas sobre esses fenômenos enigmáticos, como o infame incidente de Roswell, 30 anos antes, finalmente pudessem ser reveladas. Infelizmente, ao assumir a presidência, o compromisso de Carter enfraqueceu. Ele citou vagamente implicações de defesa como a razão para não desclassificar informações significativas sobre OVNIs, deixando o público ansiando por respostas mais concretas e permitindo que o mistério persistisse. O enigma da vida extraterrestre teceu seus fios cativantes ao longo da história. Considere curioso o caso de Bill Clinton, que durante seu mandato no mais alto cargo assumiu a responsabilidade de examinar os arquivos classificados da Área 51. Era como se ele segurasse as rédeas da curiosidade, direcionando seu olhar para os céus e garantindo que segredos alienígenas não estavam dentro dos limites da base de Nevada. Com uma aura de confiança oficial, Clinton revelou que o mistério da Área 51 havia sido obscurecido pela realidade terrestre de seu propósito. Sua declaração ecoou um coro que ressoou nos corredores da desclassificação em 2013. A Área 51 não era um refúgio clandestino para seres extraterrestres, mas sim a forja onde as chamas da tecnologia furtiva eram avivadas. No entanto, à medida que o véu de segredo se fecha em torno deste enclave enigmático, ele inadvertidamente prepara o palco para um teatro cósmico de conjecturas. As paredes envoltas em segredo, os sentinelas da segurança sempre vigilantes, o coração da Área 51 parece exalar uma aura de intriga que convida a imaginação a alçar voo além dos reinos da racionalidade. Em uma reviravolta curiosa, a Força Aérea permaneceu vigilante quando a tempestade de memes da Área 51 tomou o reino digital de assalto em 2019. Um aviso ressoante, semelhante a um estrondo celestial, reverberou pelos canais oficiais, advertindo aqueles que nutriam fantasias de libertação extraterrestre a manter suas aspirações cósmicas à distância. Assim, a Área 51 permanece como um monólito dentro do moderno mito de objetos voadores não identificados, um eixo onde as marés da realidade e do devaneio convergem. A afirmação do presidente Clinton de que a engenhosidade humana deu origem a aeronaves furtivas ecoa apenas as sombras da conspiração, enquanto a curiosidade cósmica persiste em uma dança de intriga eterna. Outro presidente dos Estados Unidos notável que demonstrou uma fascinação intrigante por objetos voadores não identificados é Ronald Reagan, que capturou a atenção do mundo durante um discurso na ONU em 1987. Ele usou OVNIs como uma analogia única, sugerindo que, se a Terra enfrentasse uma ameaça extraterrestre, as tensões globais e diferenças entre nações poderiam subitamente se dissolver em um esforço unificado para enfrentar o desconhecido. O interesse em OVNIs não terminou por aí. Durante sua campanha de 2016, Hillary Clinton fez uma promessa semelhante à do ex-presidente Jimmy Carter nos anos 1970. Ela prometeu divulgar a verdade sobre OVNIs ao público se vencesse a eleição. No entanto, apesar da expectativa, Clinton acabou perdendo a eleição, deixando-a incapaz de cumprir seu compromisso.
Outro momento intrigante ocorreu em 2019, quando Bernie Sanders, durante uma conversa com Joe Rogan, prometeu revelar a verdade sobre OVNIs se garantisse a nomeação democrata e, no final, vencesse a presidência. No entanto, à medida que a corrida política se desenrolava, Sanders decidiu se retirar da competição, deixando sua promessa não cumprida. Curiosamente, nem todos os presidentes compartilham essa curiosidade sobre OVNIs. Donald Trump, por exemplo, mostrou pouco entusiasmo pelo tópico. Em uma entrevista anterior à ABC News, ele expressou dúvidas sobre sua existência, indicando uma falta de crença em OVNIs. No entanto, especulações surgiram de que sua criação da Força Espacial possa sugerir uma perspectiva diferente nos bastidores, insinuando a possibilidade de que Trump veja a ideia de seres extraterrestres como uma possível ameaça, apesar de sua postura pública. Intrigantemente, a existência de vida extraterrestre tem sido um assunto de grande mistério e especulação por muitos anos, o governo dos Estados Unidos tem sido amplamente suspeito de esconder informações sobre alienígenas do público, gerando inúmeras teorias e perguntas. Uma crença popular é que o governo está protegendo tecnologia alienígena poderosa, possivelmente realizando engenharia reversa de naves espaciais avançadas e formidáveis armamentos alienígenas. Tal noção levanta a expectativa de que os Estados Unidos estariam na vanguarda da inovação tecnológica global. Surpreendentemente, isso não é inteiramente o caso. De acordo com o Índice de Inovação da Bloomberg de 2020, os Estados Unidos ocupam a 9ª posição como o país mais inovador do mundo, com a Alemanha, Coreia do Sul e Singapura liderando o grupo. Se os Estados Unidos de fato possuem tecnologia alienígena, isso levanta possibilidades intrigantes. Ou outros países também têm acesso a essa tecnologia, ou os Estados Unidos estão deliberadamente sacrificando o avanço tecnológico para manter o sigilo. Alternativamente, a tecnologia alienígena pode ser tão incrivelmente avançada que ninguém compreendeu completamente seu potencial. Considerando o papel do presidente dos Estados Unidos como comandante-chefe, esses líderes têm autoridade para acessar e desclassificar informações, incluindo arquivos sobre OVNIs. É plausível que muitos presidentes modernos tenham investigado esses arquivos para compreender melhor a situação. No entanto, a verdadeira razão por trás do sigilo pode permanecer evasiva, pois pode ser considerada muito perigosa para o conhecimento público ou simplesmente algo que não vale a pena divulgar. Mas qual foi o impacto das polêmicas alegações de Robert Lazar sobre naves espaciais alienígenas e tecnologia extraterrestre avançada supostamente sendo estudadas na Área 51, e como isso moldou a associação da base com alienígenas? Anualmente, a cativante reputação da Área 51 atrai turistas de todo o mundo. As pessoas visitam a base aérea de Nevada, perto de Raquel, intrigadas com avistamentos incomuns de naves espaciais, embora dúvidas persistam. Alguns fatos históricos sustentam a lenda da Área 51. A cerca de 120 milhas a noroeste de Las Vegas, uma estrada de terra sem nome, encontrada entre os marcos 29 e 30 ao longo da Extraterrestrial Highway de Nevada, leva ao Lago Groom ou Aeroporto Olmi nos mapas de aviação. O Centro de Pesquisa e Biblioteca de OVNIs, estabelecido em 1992 em Roswell, Novo México, oferece uma vasta coleção de materiais sobre a história extraterrestre. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Groom Lake era minerado para prata e chumbo. Um militar assumiu durante a guerra para pesquisa nuclear e de armas. A base no deserto nasceu da necessidade da Guerra Fria por instalações secretas para testar aviões espiões. O diretor da CIA, Richard Bissell Jr., e o designer da Lockheed, Kelly Johnson, selecionaram Groom Lake em 1955. A Comissão de Energia Atômica o adicionou ao local de testes de Nevada, nomeando-o Área 51. Em apenas 8 meses, engenheiros desenvolveram com sucesso o avião U-2, capaz de voar a uma altitude de 70 mil pés, superando as capacidades de qualquer outra aeronave na época. Isso permitiu que os pilotos operassem acima de radares soviéticos, mísseis e aeronaves inimigas. Após um U-2 ter sido abatido por um míssil antiaéreo soviético em 1960, a CIA mudou o foco para desenvolver a próxima geração de aviões espiões na Área 51. O A-12, com seu corpo de titânio quase indetectável pelo radar, podia atingir velocidades de 3.540 km por hora, permitindo voar pelos Estados Unidos continentais em apenas 70 minutos a uma altitude de 27.430 metros. Além disso, a aeronave estava equipada com câmeras avançadas capazes de fotografar objetos do tamanho de um pé no solo. Em 1989, a Área 51 se tornou para sempre associada a alienígenas quando Robert Lazar, um homem que afirmava ter trabalhado lá, deu uma entrevista a uma emissora de notícias de Las Vegas.
Lazar afirmou que a Área 51 abrigava e estudava naves espaciais alienígenas, e que seu trabalho envolvia a recriação de tecnologia alienígena para fins militares. No entanto, as credenciais de Lazar foram posteriormente desacreditadas e foi revelado que ele não havia frequentado os prestigiosos institutos que afirmava ter frequentado. O governo oficialmente reconheceu a existência da Área 51 em 2013, quando a CIA desclassificou documentos sobre o desenvolvimento do U-2 e do A-12. Antes disso, os moradores locais sabiam que algo incomum estava ocorrendo no deserto, mas os detalhes eram escassos e difíceis de verificar. Recentemente, a Área 51 continua sendo uma base ativa, com seu propósito desde a década de 1970 envolto em mistério ultrassecreto. Décadas podem passar antes que o trabalho atual realizado lá seja desclassificado e disponibilizado ao público. Apesar desse sigilo, a Área 51 continua sendo uma pedra fundamental da mitologia alienígena dos Estados Unidos. Os comentários recentes do ex-presidente Barack Obama servem como indicador das revelações que estão por vir. Embora reconheça fenômenos aéreos intrigantes, ele descarta noções de espécimes alienígenas clandestinos e naves espaciais. Essa postura lança dúvidas sobre se as alegações de Lazar serão confirmadas no relatório. A trajetória narrativa do relatório do Senado parece destinada a revelar novos detalhes sobre incidentes relatados anteriormente, enquanto lança luz sobre avistamentos clandestinos que há muito permanecem obscuros. Inevitavelmente, alguns eventos podem desafiar a lógica convencional, acendendo as chamas da curiosidade. No entanto, aqueles que esperam fervorosamente a validação de Lazar como mecânico de discos voadores podem se ver com expectativas não atendidas. Obrigado. Enquanto você ainda está aqui, não deixe de clicar no vídeo na sua tela para mais conteúdo de qualidade.